Após um acidente traumático, ele renasce e vinga-se, casando com um grande CO. O rugido ensurdecedor do motor fazia ecoar uma sensação de liberdade na alma de Lucas. As luzes da cidade passavam como borrões coloridos, enquanto o vento cortava seu rosto. Mas tudo isso mudou em um segundo fatídico. Um estrondo, um grito de dor e o mundo desabou. O acidente foi devastador, mas o que aconteceu a seguir parecia saído de um filme. Lucas abriu os olhos no hospital, cercado por recordações confusas e um novo dom inesperado. Agora, nos momentos de intensa emoção, ele podia manipular o tempo, e a emoção que dominava seu ser, vingança. Beatriz, a poderosa CEO que controlava a vida de muitos com um simples toque, era responsável pelo seu sofrimento. Estava tão embrenhada em sua vida glamurosa que nem percebeu como suas ações contribuem para o acidente. O desprezo de Lucas se tornou uma fogueira ardente de desejo por justiça. Com cada lembrança de dor, ele ampliava seu poder. Era quase hipnotizante. Como um fantasma, Lucas se infiltrou na vida de Beatriz. O olhar dela, intenso e penetrante, despertava sentimentos que ele não conseguia ignorar. As noites intermináveis se tornavam uma tortura, com lembranças do passado entrelaçando-se em seu presente. Mas ele sabia que precisava prosseguir, e assim começou a trama de seu plano. Reencontrou Beatriz em um evento elegante. O glamour das joias e os sussurros de promessas boatos ao redor deles pareciam sutis, mas havia algo sombrio pairando no ar. Lucas observou cada gesto dela, cada riso que fazia sua pele arrepiar e seu coração acelerar. Era um jogo perigoso. Ele estava lá para se vingar, mas a atração era como um imã poderoso, puxando-o para mais perto daquela mulher que representava tudo o que ele odiava e amava. Cada vez que uma memória dolorosa surgia, Lucas sentia o tempo se dobrar ao seu redor. Imagens do acidente, o desespero de sua mãe, o cheiro de sangue e metal se entrelaçavam. Em cada momento, era como se ele pudesse mudar a história, reescrever seu final. Com sua nova habilidade, ele começou a assumir riscos inimagináveis para descobrir quem realmente era Beatriz. Na busca por seus segredos, Lucas desenterrava verdades obscuras, e logo um laço inquebrantável entre eles emergiu, envolvendo não apenas suas vidas, mas também suas famílias. Cada revelação era um golpe em seu coração, como se todas as peças de um quebra-cabeça estivessem se unindo de maneira trágica. Lucas estava se tornando um criminoso em uma busca de redenção. Ele se viu num dilema. A vingança ainda era o objetivo ou estavam seus sentimentos mudando sua trajetória? As emoções eram intensas, e ele começou a hesitar. O passado que ele tanto almejava destruir estava mais próximo do que poderia imaginar. Sabendo que a escolha que fizesse agora poderia não apenas mudar o futuro de Beatriz, mas também o seu. Lucas parou por um momento para se perguntar: até onde você iria por vingança? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria por vingança? O ambiente ao seu redor começava a girar. A música suave do evento chique parecia agora uma cacofonia distante e desconexa. Ele estava lutando com o peso do que havia se tornado. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de desejo por justiça ardia dentro dele. Mas seus sentimentos por Beatriz eram confusos, intensos. Era hora de agir. Ele respirou fundo. Entre a multidão,
O coração batia acelerado, um turbilhão de emoções e lembranças. Mas, quando estava prestes a se aproximar de Beatriz, um barulho estrondoso cortou o ar. Vidros estouraram e as pessoas ao redor gritaram. A atmosfera do evento virou caos. Lucas olhou para cima e viu fumaça subindo. Um carro havia colidido com a parede de vidro do hotel e as pessoas corriam em pânico. Foi apenas um instante, mas transformou-se em uma eternidade. A adrenalina disparou em suas veias. Beatriz estava na linha de perigo. Ele não pensou. Correu em direção a ela, atravessando a sala lotada, enquanto os gritos e o som do desastre ressoavam em seu peito. Beatriz estava paralisada, assustada. Mas Lucas a puxou para longe da janela quebrada. O impacto do momento transferiu suas emoções, aquela mistura de medo e alívio. Mas antes que ele pudesse respirar, uma sombra passou por seus rostos. Um homem encapuzado, entre os escombros, apontou uma arma em direção a eles. O tempo parecia congelar. O choque era palpável, um nó na garganta de todos ao redor. Como você pôde, Beatriz? Disse o homem com um olhar de fúria. Você mudou tudo, destruiu vidas. Agora é sua vez de sentir a dor. Lucas se virou para ela, a confusão estampada em seu rosto. O que estava acontecendo? Mas Beatriz olhou fixamente para o homem. Seu olhar era de uma calma aterradora. Você não sabe do que está falando. Sua voz era firme, mas o medo começava a transparecer. O homem parecia prestes a apertar o gatilho. Lucas fez o que qualquer um faria. Ele gritou: Não, você não precisa fazer isso. E nesse momento, algo mudou. O tempo se dobrou ao seu redor e uma energia quase palpável fluiu através dele. Os segundos se tornaram uma eternidade. Lucas sentiu seu poder se manifestar. Com um movimento involuntário, ele estendeu a mão e sentiu o tempo suspenso. Ele pôde ver tudo claramente. O homem, Beatriz, o pânico na multidão. Mas a reviravolta chocante ocorreu quando Lucas olhou nos olhos do homem. Ele conhecia aquele rosto. Seu coração parou. André, ele sussurrou, a lembrança do passado voltando como um eco. Os dois haviam sido amigos na infância e Lucas nunca havia ouvido falar dele desde o acidente. A traição se misturava à dor. Por que você está fazendo isso? A confusão em André se tornou evidente. Ele hesitou. A raiva vacilou. Beatriz, ainda em choque, deu um passo à frente. André, isso não é você. Largue a arma. Um silêncio pesado caiu. Lucas estava preso entre a necessidade de vingança e a verdade reveladora diante dele. A ideia de que Beatriz não era a verdadeira vilã desmoronava sua busca implacável, e de repente, a memória de seu passado, de risadas e promessas entre amigos, se misturava ao horror do presente. Mas naquele momento de hesitação, o tempo voltou a fluir. Com um disparo ensurdecedor, o presente colidiu com seu passado de forma brutal. A vida de todos ali mudaria para sempre. O coração de Lucas disparou. Até onde você iria por vingança? E quando finalmente a poeira assentasse, quem sairia em pé? O eco do disparo ainda reverberava no ar, enquanto todos ao redor congelavam em pânico. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O homem, André, hesitava, e naquele instante, o tempo parecia ter parado. O olhar de Beatriz, cheio de confusão e medo, se encontrava com o dele. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Mas, antes que alguém pudesse se mover, um novo barulho fez a multidão vibrar. Uma explosão ensurdecedora ressoou do fundo do salão. O chão tremeu sob os pés. Lucas virou-se rapidamente. As portas de vidro dobrado foram arrebentadas, e um grupo de homens encapuzados entrou, armados, com expressões de vingança estampadas em seus rostos. O caos irrompeu, as pessoas gritavam, algo que era apenas um evento social se transformara em um campo de batalha. Proteja-se, gritou alguém, enquanto os seguranças tentavam conter o tumulto. Lucas, com a mente a mil, puxou Beatriz para trás de uma mesa. Andou apressadamente.
seu coração batendo descontrolado. Ele precisava protegê-la, mesmo que aquela fosse a mulher que havia se tornado sinônimo de sua dor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma das assaltantes se aproximou de André, impedindo-o de reagir. A mulher tirou a capuz e Lucas ficou paralisado. Era sua irmã, Júlia, que ele pensava estar longe, em outra cidade. André, não faça isso, ela gritou. E novamente o tempo parecia parar. Ele encarou a própria irmã e a confusão tomou conta de seu coração. Aquela mulher que sempre estivera ao seu lado nos dias mais escuros, agora era parte do terror. Júlia, ele sussurrou, os olhos arregalados de incredulidade e dor. Então, a fúria e a traição começaram a se fundir em seu peito. Beatriz olhou de Lucas para Júlia, seu próprio choque iluminando sua face. O que está acontecendo aqui? Você não entende, Júlia explodiu. Essa mulher destruiu nossas vidas. Você não pode ficar do lado dela. As memórias de infância voltaram como um furacão. Suas risadas, os segredos compartilhados, o amor fraternal. Mas agora tudo estava desmoronando. Lucas não sabia mais o que pensar. A vingança que se instalara em seu coração começou a se misturar com a dúvida. Seria Beatriz realmente a vilã que ele considerava? Ou Júlia, perdida em sua própria dor e frustração, havia se deixado levar por uma retórica distorcida? A cena estava caótica. Gritos, tiros e o barulho de pessoas caindo ao chão. Lucas, ainda segurando Beatriz pela cintura, pôde sentir a tensão no ar. Ele precisava agir, mas as emoções estavam tumultuadas. A irmã que ele tanto amava agora parecia uma estranha, e a mulher com quem ele havia sonhado em se vingar carregava uma história que ele mal conhecia. Enquanto Lucas lutava contra a confusão, sentiu novamente seu dom se ativar. O tempo ao redor dele se moldava, e quando ele olhou para a cena, foi como se visse as linhas do destino entrelaçando-se. O destino de Beatriz, o de Júlia e o dele. Uma decisão precisava ser feita, mas qual caminho levaria a salvar aqueles que ele amava? Ou estaria, de fato, se perdendo na busca por vingança? Sem pensar, ele gritou: "Parem, todos vocês, parem!" E ao pronunciar aquelas palavras, uma nova iluminação começou a surgir em seu coração. O que parecia uma batalha se tornava um labirinto emocional, onde amizade, amor e dor se misturavam num emaranhado perplexo. O que era certo? O que era errado? Ele se perguntava o que realmente importava. O clima tenso eletrificava cada pessoa presente. O olhar de Beatriz, brilho de esperança mesclado ao desespero. A determinação em Júlia, na defensiva. E a pergunta ecoando: até onde você iria por vingança? Lucas respirou fundo. O que viria a seguir? Uma resposta estava prestes a surgir entre as sombras. Lucas respirou fundo, com a adrenalina ainda pulsando em suas veias. Ele precisava agir. "Parem! Todos vocês! Parem!" Seu grito ecoou no salão. Mas o caos continuava como um furacão destruindo tudo ao seu redor. Ele viu Beatriz paralisa a olhar para ele. Seu coração batia rápido, repleto de medo e confusão. O que estava piorando? André hesitou, seu olhar se desfocando. A presença de Júlia no meio do terror era uma bomba prestes a explodir. "Júlia, você não precisa fazer isso." A voz de Lucas tremia enquanto ele tentava alcançar a irmã com suas palavras. Mas sua atenção estava dividida entre a atitude de André e o desespero em Beatriz. O que estava acontecendo ali? Tudo parecia um pesadelo. "Ela precisa pagar", gritou Júlia, a raiva estampada no rosto. "Você não entende, Lucas. Ela destruiu nossas vidas." A afirmação dela era um golpe baixo, fazendo seu coração apertar. Ele olhou para Beatriz. O que quer que ela tivesse feito não justificava o que estava rolando ali agora. O pânico crescente envolveu o ambiente. "Ninguém precisa morrer", Lucas implorou, mas seu apelo parecia se perder. Ele sentiu seu poder vibrar dentro dele, a energia pulsando, como se estivesse prestes a se manifestar de novo. Ele focou na cena. Queria mudar tudo. Mas... e o que ele realmente queria?
Vingança? E então, tudo aconteceu em um instante. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo do salão. As luzes piscaram. Uma nova explosão, não de fogo, mas de energia, como um raio, piscando o céu. As paredes tremiam. Lucas viu que as janelas estavam se quebrando e as sombras ao fundo começaram a se espalhar. Um brilho intenso invadiu a sala. O efeito da luz passou pela multidão enquanto todos enxergavam um grupo de homens, armados até os dentes, invadindo a cena. Mas havia algo mais. No meio dos intrusos, alguém avançava e então Lucas congelou. A figura revelada na frente dele era inconfundível. Era o pai dele, Ricardo. Pai? O choque atravessou sua mente como um soco. Ele não via Ricardo há anos, desde a separação dos pais. Como ele estava ali, o rosto de Ricardo parecia cansado, mas seus olhos estavam determinados. Cheguei a tempo, Lucas, ele gritou. E assim os olhares se cruzaram. Mas antes que ele pudesse compreender essa nova realidade, um tiro disparou. O som foi como um trovão, estalando a adrenalina e a confusão. Beatriz estendeu a mão em um impulso instintivo, mas a bala atingiu Ricardo em cheio. O corpo dele caiu, e um grito coletivo explodiu na sala. O tempo parecia ter congelado enquanto Lucas observava seu pai caindo. Não! O grito ecoou nas paredes, atravessando sua garganta como fogo. A visão de Ricardo no chão, manchado de sangue, era pior do que qualquer pesadelo que Lucas já tivera. A confusão invadiu sua mente. Como isso aconteceu? Beatriz olhou para ele. Reflexo de dor e desespero em seus olhos. André, completamente perdido, pareceu esquecer a arma e avançou em direção ao pai dele. Me deixe! Júlia gritou. Sua expressão agora era de horror. Isso não está acontecendo. Mas Lucas não conseguia se mover. A dor, o medo, a necessidade de vingança. Tudo se entrelaçava em sua alma. Ele teve certeza que a vingança não era mais a resposta. A sala estava em chamas de emoções, enquanto o verdadeiro terror se desenrolava. Ele havia perdido tudo em um instante. Lucas olhava impotente, enquanto o peso da verdade se acumulava. Como isso acreditava-se que fosse um plano de vingança? Naquele momento, com a vida de seu pai escorrendo pelo chão, ele percebeu que a vida não era apenas sobre justiça. Era sobre quem ficava para trás, quem se perdia. A decisão no ar estava carregada de fragilidade. O que fazer agora? O que significava tudo isso? Com a tensão no seu peito, Lucas se perguntou: até onde você iria por vingança? E em meio ao caos, ele sabia que a resposta estava mudando, mesmo que ainda estivesse prestes a descobrir se a mudança era a força que ele havia perdido, ou a luz dele se apagando para sempre. O eco do disparo ainda reverberava no ar, e o coração de Lucas estava prestes a explodir. Ele mal conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. O corpo de Ricardo estendido no chão parecia um pesadelo, mas a realidade se tornava mais aterrorizante a cada segundo. A confusão tomou conta da sala. As pessoas gritavam e o caos aumentava. Pai, não! Lucas gritou, a voz embargada. Correu em direção ao corpo sem pensar, mas uma mão o agarrou. Lucas, espere! Beatriz puxou-o para trás. Ele pode não estar morto. Vamos ajudá-lo. Mas o desespero nos olhos dela contradizia suas palavras. A tensão entre eles era palpável. E mesmo em meio ao terror, Lucas percebeu que aquilo era um momento irrevogável. Tudo estava mudando. Eu vou cuidar disso, Lucas respondeu, sua voz tremendo enquanto lutava com o desejo de correr até Ricardo, mas no fundo, uma voz também lhe dizia para ter cuidado. Olhos desconhecidos continuavam a observá-los e a ameaça não havia desaparecido. Os invasores ainda estavam lá. O grupo de homens encapuzados parecia estar esperando por algo, seus rostos escondidos, mas o ar estava pesado com raiva e vingança.
Algo não parecia certo. No meio da confusão, os olhares de Lucas se encontraram com de Júlia, sua irmã. O caos parecia distorcido enquanto ele a via, sua expressão de dor misturada à determinação. Ela era a última pessoa que ele esperava ver ali. Você não pode estar do lado dela, Júlia berrou, apontando para Beatriz. Ela é a razão pela qual estamos aqui. Lucas sentiu um nó na garganta. O peso das palavras dela era esmagador. O que exatamente havia acontecido? Confie em mim, não é o que você pensa. Beatriz respondeu. Mas o desespero em sua voz parecia escorregar, como água entre os dedos. O golpe da verdade estava se aproximando, e Lucas podia sentir isso. Uma segunda explosão sacudiu o lugar, e a luz piscou. Antes que alguém pudesse reagir, o corpo de Ricardo começou a se mover. Uma respiração ofegante escapou de seus lábios, e Lucas parou, o olhar fixo. Lucas, ele sussurrou, com um fio de voz. Eu preciso te contar. Os gritos ao redor se tornaram um murmúrio distante. No entanto, quando Lucas se aproximou mais do pai, algo inesperado aconteceu. Ricardo levantou a mão, e uma luz ofuscante emanou dela, envolvendo Lucas em um brilho intenso. Ele se sentiu paralisado, e uma onda de energia atravessou seu corpo. Um eco de vozes sussurradas aguardava nas sombras. Você sempre deve olhar para o passado, Lucas. Não é a verdade. Ricardo falou, sua voz carregada de emoção. A revelação estava prestes a explodir como uma bomba. De repente, tudo mudou. No meio da luz ofuscante, a máscara de um dos homens encapuzados escorregou, revelando um rosto que Lucas nunca esperaria. Era seu melhor amigo de infância, Daniel. Lucas, precisamos fugir, agora. A urgência na voz dele era desesperadora. Está tudo errado. Diante da revelação, Lucas sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O passado e o presente colidiram, seus sentimentos de traição e amor se misturando em um turbilhão. O que Daniel estava fazendo ali? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica, que mudara suas vidas para sempre? Os olhares de Beatriz e Júlia se encontraram mais uma vez. Todos estavam esperando por respostas em meio ao grito ensurdecedor do caos. As emoções estavam à flor da pele, e Lucas percebeu que estava prestes a descobrir algo que desafiaria tudo o que acreditava. Ele olhou para Ricardo, e suas palavras ecoavam em sua mente. Nem tudo é o que parece. Uma nova onda de tensão tomou conta do ambiente. Estariam todos tão distantes da verdade que as sombras do passado voltariam a assombrá-los? O que mais ainda estavam prestes a descobrir? O futuro ficou tão incerto quanto o presente, e Lucas se perguntou se ele conseguiria enfrentar todos os segredos que estavam à espreita, aguardando para serem revelados. O brilho intenso ao redor de Lucas era quase ensurdecedor. Ele piscou várias vezes, tentando se adaptar à luz que tomava conta da sala, enquanto os gritos e o caos pareciam se afastar como um eco distante. Ricardo ainda estava no chão, e a cena em que seu pai sofria era clara demais. Um misto de desespero e urgência tomou conta dele. Ele precisava agir, precisava entender o que estava acontecendo. Daniel, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, confuso, enquanto o olhar de seu amigo se fixava no corpo de pai dele. O tempo parecia correr em câmera lenta, e as sombras dos invasores dançavam, criando uma atmosfera de terror analogicamente palpável. É por isso que eu disse para sairmos, Lucas. A verdade não é o que você pensa. Há coisas que você jamais soube sobre seu pai. Sobre tudo isso. As palavras de Daniel ecoavam em seu coração, e uma luz de compreensão começava a brilhar. O que mais ele não sabia? Uma tensão imensa crescia no ar. No que você está se metendo, Daniel? Ele é meu pai. O que mais poderia haver? Lucas estava agoniado, a raiva começando a queimar dentro dele. As revelações pareciam estar próximas e cada segundo contava. Lucas, ouça. Daniel continuava, mas suas palavras eram interrompidas por um grito agonizante.
Júlia, sua irmã, estava apontando a arma em direção a Beatriz. A tensão no ar era palpável. Você não pode deixá-la sair, Lucas. Não pode confiar nela. Mas Lucas viu o medo nos olhos de Beatriz. Ela estava tão assustada quanto ele. Não é o que parece, Júlia. Eu posso explicar. Beatriz tentou intervir, se movendo lentamente, com a esperança de aliviar a situação. Mas então, a verdade despencou como um raio. Uma explosão de luz envolveu a sala quando um dos invasores apertou um botão em um dispositivo no bolso. O chão começou a tremer, e as paredes se fragmentaram, como se tudo estivesse desmoronando ao redor deles. O barulho ensurdecedor ofuscou a mente de Lucas. Corpos se moviam em uma dança de susto e confusão, e ele viu seu pai lutando para se levantar. Lucas, se eu não voltar, você precisa saber que ela fez parte disso tudo. A declaração de Ricardo deixou Lucas paralisado. O que havia acontecido? O fio de vida havia se cortado, e a reação em cadeia da confusão começou a se desenrolar. O que ele não sabia sobre Beatriz? O que exatamente seu pai queria dizer? Nesse instante, as emoções tomaram conta dele. A luz e o som se misturavam. O poder da vingança parecia evaporar. Olhando para Júlia, ele percebeu que a irmandade que sempre acreditou ser indestrutível estava prestes a se desfazer. Ele se virou para Beatriz, e o que viu em seus olhos o fez encolher o coração. Beatriz, isso é verdade? O que seu pai fez? O questionamento deixou seu corpo tenso, e a resposta veio carregada de hesitação. Lucas, não éramos todas as pessoas que pensávamos ser. Existe mais em jogo do que você imagina. Você não percebe que todos nós estávamos emaranhados de alguma forma. As palavras de Beatriz ecoaram enquanto um novo barulho rompendo o caos. Um vidro estourou mais uma vez, e nesse instante um homem entrou na cena, com uma expressão de resolução. Era um antigo parceiro de Ricardo. Lucas, a verdade está prestes a ser revelada, e não podemos voltar atrás. Ele ressoou, enquanto a sala tremeu com a ousadia de suas palavras. E, enquanto a parede do tempo se quebrava ao redor deles, Lucas percebeu que tudo mudaria. O passado, o presente e o futuro colidiam, e a revelação estava prestes a explodir. Beatriz, Júlia, até mesmo Daniel. Tudo o que pensava saber estava em jogo. No fundo, a resposta surgia como uma sombra. A questão agora era: até onde ele iria para descobrir a verdade e salvar os que amava? Com o chão desmoronando sob seus pés e a sanidade à beira, a única certeza que Lucas tinha agora era que nada seria como antes. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Lucas mal conseguia processar a avalanche de emoções, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O corpo de seu pai no chão, o rosto de Beatriz cheio de medo, e o desespero crescendo na expressão de Júlia. Uma tempestade de gritos, tiros e confusão. Tudo se misturava em um emaranhado caótico. A luz ofuscante quase o cegava enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. Daniel, você precisa me dizer a verdade. Lucas quase gritou, o desespero em sua voz cortando o ar pesado. O pai dele estava ferido e, com isso, a urgência aumentava. Mas a resposta veio como um trovão. Lucas! Daniel estava agoniado. O que você não sabe? Beatriz está envolvida em algo muito maior do que nós três podemos imaginar. Foi ela quem tramou toda essa situação. As palavras de Daniel, carregadas de uma acusação devastadora, atingiram Lucas como uma lâmina. Ele piscou, tentando processar. O mundo ao seu redor parou. Beatriz era vilã? O que isso significava? A dor que ele sentia parecia derreter em confusão. Não, não pode ser. Beatriz não faria isso. Ele olhou nos olhos dela, buscando a verdade, mas viu um turbilhão de emoções que refletia a dor e o medo dela também. Lucas, não sou seu inimigo. Beatriz implorou, a voz embargada. Eu fui manipulada. Ninguém me contou a verdade, até agora. As palavras dela ecoavam, trazendo um novo tipo de ansiedade. A atmosfera carregada de tensão estava prestes a explodir novamente, e justo quando Lucas estava prestes a responder, outro disparo rompeu o ar. O som foi ensurdecedor.
As pessoas gritaram e um corpo caiu. Lucas girou, seu coração disparando. Não podia ser. O homem que acabava de ser atingido era um dos invasores. Ele caiu e, de repente, o caos parou. Todos os olhares se voltaram para o novo homem que se aproximava, saindo das sombras como um espectro. Era um velho amigo da família, Hugo, que desaparecera anos atrás, envolvido em negócios sujos. Lucas ficou paralisado. Hugo estava aqui? O que ele queria? É tudo uma grande mentira, Lucas, Hugo gritou, seus olhos ardendo de um fervor que deixava claro que ele estava naquela história desde o começo. Beatriz não é quem você pensa que é. Não é apenas uma CEO. Ela é a cabeça de uma organização criminosa que destrói vidas. As palavras de Hugo atingiram como um raio. A revelação o deixou atônito. Ele olhou para Beatriz, buscando respostas. Cada segundo parecia uma eternidade. A expressão dela passou de surpresa a desespero. Hugo, você não sabe do que está falando. Eu sei muito bem, ele rebateu, avançando. Foi você quem decidiu que certas pessoas precisavam desaparecer. Foi você quem trouxe essa destruição para a vida do Lucas. Você está fingindo ser alguém que não é. A sala começou a girar ao redor de Lucas. A traição lambrava suas emoções como fogo. O tempo parecia se deformar enquanto ele pensava na relação que construíra com Beatriz. Seria tudo uma farsa? Ele girou novamente para o pai, que tentava se levantar, mas ainda estava fraco. Lucas, eu posso explicar. Beatriz estava em lágrimas, seu desespero refletindo a dor do momento. Hugo e sua família estavam cheios de segredos. Eles se infiltraram na minha vida. Você precisa entender que... Mas algo mais começou a acontecer. A atmosfera parecia elétrica, e de repente tudo escureceu. Uma explosão fulminante irrompeu da parte de trás do salão. A luz sumiu, deixando todos em um estado de choque. A escuridão era tão intensa que transmitia uma sensação de desespero. Mas não era apenas escuridão. O odor de combustíveis prenunciava que algo muito pior estava se aproximando. Vá, todos vocês, saiam agora. Lucas gritou, a urgência em sua voz, ressoando no ar. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas ficou evidente que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Enquanto eles corriam em direção à saída, Lucas se virou mais uma vez, esperando que Beatriz o seguisse, mas ela hesitou, os olhos fixos em Hugo. Ele viu a expressão de determinação dela mudar para medo. De repente, ele o percebeu. O jogo havia mudado. Lucas, volte! Beatriz gritou, enquanto Hugo avançava. Não acredite nele. E enquanto a explosão começava a denotar a realidade, Lucas fez uma escolha inesperada. Ele se lançou em direção a Beatriz, e ao fazer isso, sentiu que talvez esta jornada fosse mais do que apenas vingança. Mas ao mesmo tempo que realizava isso, a única certeza que tinha agora era que tudo poderia acabar em desastre. Nada será como antes. Uma voz gritou de dentro da escuridão. O que estava por vir? Lucas estava prestes a descobrir que as sombras do passado eram mais escuras do que imaginou. A luz intensa e o caos no salão pareciam se desvanecer em um borrão de sombras. Lucas ouviu Hugo gritar, mas sua mente estava a 1000 por hora. O corpo de Ricardo, ainda caído, e a pressão do momento o faziam vibrar. Ele não podia deixar isso acontecer. Vai, Lucas, temos que sair agora. Daniel insistiu, puxando-o para longe do tumulto. Mas algo dentro dele estava mudando. Beatriz estava ali, paralisada, olhando entre ele e Hugo. Ele podia ver a confusão e o medo em seus olhos. A verdade, Lucas. Você precisa ouvir. Ela gritou, sua voz quase sufocada. Foi quando, de repente, um estrondo ensurdecedor fez o teto da sala tremer. A luz piscou e apagou, e todos foram jogados no escuro. Lucas sentiu seu coração disparar. A escuridão era opressiva. Ele podia ouvir o barulho de pessoas caindo. Gritos de pânico se espalhando. Beatriz, ele gritou, estendendo a mão na escuridão. O próprio ar parecia eletrificado.
E estive aqui o tempo todo. Uma voz familiar cortou o caos, ecoando ao redor deles. Lucas parou. Conhecia aquela voz. Uma sombra avolumou-se à sua frente, revelando a figura de Sofia, sua mãe, que julgava ter perdido para sempre na separação. Mãe? Ele sussurrou, sem conseguir acreditar. Os gritos continuaram, mas a voz de sua mãe era como um clamor. Lucas, eu tentei te proteger. Você não fazia ideia do que estava acontecendo. No que você se meteu, Sofia? Ricardo, ainda deitado, conseguiu murmurar com esforço. O olhar fixo nela. As peças começaram a se encaixar, mas a confusão era insuportável. A mulher que ele não via há anos estava ali, bem no meio de tudo, em um momento que deveria ser de desespero. Estava tudo planejado. Lucas, as empresas, o acidente, tudo era parte de um jogo maior. Ela insistiu. O coração de Lucas estava em frangalhos. Mãe, como você pôde? Sua voz tremia. O que ela estava dizendo? Que Beatriz podia ser inocente? Ele estava perdido em pensamentos, mas a verdade estava-se desdobrando diante de seus olhos. Um por um, os segredos começaram a explodir. Proteger você do quê, mãe? Ele indagou, a fúria crescendo. Se você é parte disso tudo. A sala estava em chamas. As vozes se entrelaçavam, mas outra explosão fez as paredes tremerem. O chão sob seus pés começou a rachar. Saiam! Daniel rosnou, puxando Lucas e Beatriz. Mas nesse momento, tudo deslizou para outro nível de caos. A escuridão que o cercava se iluminou brevemente, revelando um homem desconhecido, com um sorriso malicioso. A diversão está apenas começando, ele disse, enquanto ergueu um dispositivo que parecia uma bomba. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele estava em choque. O que era aquilo? Antes que alguém pudesse reagir, o homem apertou um botão. E aí, tudo se desfez. O som da explosão foi o último suspiro do lugar. E o mundo ao redor deles desmoronou em um maremoto de escombros, todos gritando e tentando escapar. Lucas agarrou Beatriz pela mão, sua mente girava. Estava tudo acontecendo muito rápido. E quando tudo parecia perdido, uma luz cortou a fumaça. Era o emaranhado de sombras dos invasores. O pânico reinava. Quem eles são? Lucas gritou. Os verdadeiros responsáveis por tudo isso. Sofia gritou de volta, sua voz se perdendo na gritaria. E no meio de toda a confusão, antes que qualquer um pudesse escapar, Lucas ouviu claramente. É hora da verdade. O que você realmente fez, Beatriz? Ele ficou paralisado. As perguntas flutuavam no ar, e nesse instante, as alianças estavam prestes a se desmoronar. O que mais ele não sabia? Que segredos estavam ocultos? E o que ocorria na mente de sua mãe, agora repleta de revelações? A única certeza era que uma tempestade estava prestes a romper, e a verdadeira batalha por suas vidas e suas almas começava. No turbilhão de sentimentos, Lucas sussurrou para si mesmo. Estará realmente pronto para enfrentar as consequências dessa revelação? O brilho ofuscante ao redor de Lucas começou a sacudir como uma tempestade prestes a desabar. Ele ainda estava em choque, olhando para o rosto conhecido de sua mãe, Sofia. A verdade parecia estar ao alcance, mas as ideias se entrelaçavam como os fios de um novelo complicado. Mãe, o que está acontecendo? Ele estava prestes a sumir nesse mar de confusão. Sofia fez uma pausa, sabendo que as palavras teriam consequências profundas. Eu nunca quis que você soubesse, mas há coisas que você não pode ignorar. A voz dela estava tremendo, como se tentasse desviar de uma verdade devastadora. Mas antes que ela pudesse continuar, a escuridão ao redor se iluminou novamente, e uma explosão sacudiu o salão, fazendo as paredes tremerem. As pessoas gritaram. A bomba ardia no fundo do salão. Um clarão anunciava que tudo estava prestes a desmoronar. Lucas, agarrando Beatriz, sentiu o pânico aumentar, mas em meio ao caos, uma figura emergiu das sombras. Um homem que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Eu avisei vocês. O homem gritou, seu rosto obscurecido, mas seus olhos brilhando com uma intensidade que dava medo. O tempo de sua proteção acabou,
Ele segurava um dispositivo ainda mais temido. O que quer que fosse, Lucas sentiu um nó na garganta. Ali estava a verdadeira fonte do terror. Estou farto disso, Daniel gritou, se colocando na frente de Lucas e Beatriz. Mas logo uma nova explosão ocorreu, e um fragmento de metal disparou em direção ao chão, junto com uma chuva de vidro estilhaçado. Lucas se jogou para o lado, e o impacto foi como uma onda que o empurrou. Quando ele se levantou, a confusão era total. Ele buscou Beatriz pelo olhar, mas não a encontrou. A sala estava um caos, e as pessoas corriam em sua direção, gritando e se esbarrando. E então, lá adiante, ele avistou um corpo caindo. Não era Beatriz. Era a Júlia, sua irmã, desacordada, ensanguentada. Júlia! O grito saiu como um rugido despedaçado. Ele correu até o corpo dela, o coração disparado, mas antes que pudesse alcançá-la, um peso caiu em seu peito. Hugo, o homem que havia invadido o evento, estava agora mirando seu dispositivo na direção da multidão. O brilho na superfície do objeto parecia ameaçar todos ali. Vamos dar um fim nisso, ele rosnou, rindo de forma morbidamente satisfeita. O que vocês não entenderam é que tudo isso, toda essa farsa, era um teste. Um teste? Esse tipo de declaração era um ataque às esperanças de todos. Lucas olhou para sua mãe. O que você sabe sobre isso? Ele estava à beira do desespero. Como ela pôde se envolver em algo tão grotesco? Uma revelação explodiu na mente dele. A possibilidade de que talvez Sofia e Hugo estivessem por trás de tudo. Nesse instante, as peças começaram a se encaixar. O que ele pensava ser um acidente ou uma vingança era, na verdade, uma armadilha elaborada. Hugo ria, percebendo a confusão nos olhos de Lucas. Ah, seu bonitão, acha que pode escapar dessa? Sua mãe e eu temos planos maiores. O acidente, as vidas perdidas. Tudo parte de um grande jogo. As palavras dele cortaram como um golpe. Lucas sentiu a raiva misturada ao desespero. Tudo o que havia passado, cada ferida, cada dor, agora o direcionava para um caminho aterrador. Você está mentindo. Ele disparou, mas a dúvida grudou em sua mente. A realidade estava se desdobrando em camadas cada vez mais complexas. Você realmente não sabia? Hugo se aproximou, sorrindo de um jeito que fazia seu estômago embrulhar. A restauração do poder, Lucas. Os seus planejamentos, as suas alianças. Tudo isso teve um preço. E você está prestes a pagar. Ele apontou o dispositivo, e as luzes começaram a piscar, como se o tempo estivesse prestes a explodir. Lucas não podia mais separar o que era verdade do que era mentira. Ele se virou, buscando Beatriz novamente. A mulher que ele queria como aliado poderia ser outra jogada do jogo cruel que estavam jogando com suas vidas. Ele tinha que decidir rapidamente. Até onde iria, por vingança ou por amor? O futuro parecia enegrecido, e a única certeza era que a batalha estava apenas começando. Beatriz, ele gritou um nome que poderia determinar a vida ou a morte de todos. O que estava prestes a acontecer poderia reescrever sua história. E foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer mais uma vez, e uma nova explosão sibilou ao longe. Era o início do fim ou um grito de esperança. Lucas não soube, mas a única coisa clara era que nem todos sairiam vivos. Daquela noite, o tempo parecia ter congelado enquanto a sala desmoronava ao redor de Lucas. Ele olhou para o rosto de sua mãe, Sofia, e viu a dor evidente em seus olhos. Mãe, como você pôde se envolver nisso tudo? A indignação e a tristeza misturavam-se em seu coração. Era como se tudo o que ele acreditava, toda a sua vida, estivesse desmoronando. Sofia respirou fundo. Eu sabia que um dia isso voltaria, Lucas. Mas não desse jeito. Eu só queria proteger você. A transformação na expressão dela trouxe um mínimo alívio. Mas a situação ainda era crítica. O homem encapuzado, Hugo, estava prestes a detonar algo terrível, e a hora estava se esgotando. Você precisa parar isso agora. Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. Ele não sabia que forças estavam em jogo, mas uma coisa era certa. Ele não deixaria sua mãe e suas escolhas dominarem seu destino. Você realmente acha que pode salvar alguém? Hugo riu.
o olhar de desprezo ardendo. Esse jogo já acabou, Lucas. É a sua vez de aprender como a vida funciona realmente. O botão em sua mão parecia brilhar como o prenúncio do fim. A tensão aumentou. Tudo ao redor parecia um grande pesadelo em câmera lenta. Mas algo dentro de Lucas começou a mudar. Uma centelha de determinação. Ele não podia permitir que mais vidas fossem destruídas. Não na presença da sua família. Não depois de tudo. A sua mente foi uma explosão de estratégias, como um jogador de xadrez recolocando as peças. Hugo, se você detonar isso, saberá que perdeu tudo. Você não vai conseguir escapar do que já fez. Ele se lançou para a frente, decidido a confrontar o homem que parecia tê-lo manipulado desde o início. Você? Hugo riu, mas não era um riso de vitória. Era medo disfarçado. Você não tem ideia do que está fazendo. Ele hesitou. O poder que acreditava ter começou a se desvanecer, e foi o que Lucas estava esperando. Com um movimento rápido, ele atirou-se sobre Hugo, tentando desarmá-lo. A luta foi brutal. As emoções disparavam. Raiva, medo, desespero. Mas um brilho de esperança começava a surgir no horizonte. O corpo de Júlia caída e o olhar ansioso de Beatriz observando em silêncio enquanto a batalha se desenrolava. Tudo isso lembrava do que realmente importava. Ao final de um momento tenso, Lucas conseguiu bater na mão de Hugo, fazendo o dispositivo cair. Ele se lembrou de Beatriz, da conexão que eles tinham construído. Nós precisamos sair. Vamos juntos. Ele estendeu a mão para ela. A sala estava em caos, explosões, gritos, chamas. Mas havia algo em seu olhar que dizia que ainda havia uma saída. Beatriz correu até ele, a expressão voltada para a determinação. Eu estou com você, Lucas. Vamos. Daniel surgiu atrás deles, segurando Júlia em seus braços. Ela precisa de ajuda. Ele gritava, já identificado a fragilidade da situação. Sofia se aproximou e, pela primeira vez, estava ao lado de Lucas. Vamos para sair daqui. Juntos. O grupo se uniu e, numa corrida frenética, eles chegaram à saída. As paredes se desintegravam ao fundo, e o fluxo do tempo parecia retomado enquanto eles cruzavam a porta. Era como se estivessem escapando de uma tempestade, e assim que pisaram do lado de fora, a explosão ecoou atrás deles com um estrondo que parecia cortar a noite. 1 minuto depois, tudo estava em silêncio. Lucas caiu de joelhos, exausto. O ar estava pesado, mas a adrenalina ainda pulsava nele. Estamos vivos, conseguimos, ele sussurrou, olhando em volta. As pessoas se dispersavam, o pânico ainda visível. A noite era uma marca indelével de um terror superado, mas a dúvida ainda pairava no ar. E agora? O que faremos? Lucas olhou para Beatriz, Sofia, Daniel e Júlia. Todos tinham cicatrizes, tanto emocionais quanto físicas. O futuro era tão incerto quanto antes, mas uma coisa era clara. A jornada deles havia apenas começado. Vamos descobrir juntos. Beatriz chopou a mão de Lucas. Um dia de cada vez. Lucas olhou nos olhos dela e sorriu. Uma nova esperança começava a brotar. E assim, enquanto a noite caía. Ao redor, eles partiram em direção ao desconhecido, com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E agora, um recado para você, querido leitor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.